Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8. É o texto no qual nós teremos a nossa breve meditação nessa noite. Todas as quintas-feiras nos reunimos neste lugar para celebrar o Senhor no culto da unção, declarando que o Deus eterno não conhece impossíveis. Aquilo que nós imaginamos ser impossível, é possível para Deus. Amém? Agora, há uma pergunta, eu não sei se você já fez, mas por certo muitas pessoas já fizeram. Senhor, o que eu posso fazer para preservar a minha vida? Ou seja, o que eu posso fazer para que verdadeiramente a minha vida seja vivida na tua presença, conforme os teus planos, conforme os teus propósitos. Afinal de contas, todos nós somos pecadores, mas em Cristo pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. Enquanto estivermos aqui, enfrentaremos lutas, mas também teremos bons momentos, irmãos. Momentos de alegria, momentos de comunhão, momentos de confraternização. Eu quero ler o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 8. São palavras de Jesus, versículos 34 a 37. E chamando a multidão com os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, irá preservá-la. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que daria o homem em troca da sua vida? Amém? Amém? Meus amados irmãos, a graça salvadora de Cristo, podemos dizer que nos ensina, através da palavra de Deus, que para andarmos com Cristo, é necessário que abandonemos a impiedade e as paixões do mundo. Incontáveis são as oportunidades para que deixemos a Cristo. E eu posso dizer para você que não são oportunidades ruins, são boas oportunidades aos olhos. Há um chamamento para que possamos deixar o caminho estreito e passar para o caminho bem largo. O caminho estreito significa renúncia, significa eu creio, eu aceito, e eu quero viver de uma maneira diferente. Eu quero viver, mesmo diante das minhas grandes limitações, eu quero viver aquilo que o Senhor planejou para a minha vida. Agora pense o seguinte: tudo aquilo que Deus planejou é perfeito, porque Ele é perfeito, Ele é absoluto. E por que na nossa vida não existe a perfeição? Porque somos imperfeitos. Aonde estiver o homem, vai haver imperfeição. Há quantas vezes cremos que estamos fazendo todas as coisas certas e depois descobrimos na palavra que a nossa ação, a nossa posição, a nossa decisão não é aquela que o Senhor esperava. Agora, em Cristo Jesus, começa a haver algo diferente em nossa vida. Então, logo após a decisão por Cristo, cada pessoa passa a experimentar da verdadeira paz que somente Ele, Jesus Cristo, pode nos dar. E mais uma vez, somente em Cristo, o Deus eterno opera o milagre ou nos dá a prerrogativa de sermos feitos seus filhos. Não da vontade do homem, não da vontade do sangue,
não da vontade de quem quer que seja, mas da vontade do próprio Deus. E aí, não somente seus filhos, mas a habitação do seu Santo Espírito. Nós aprendemos também que em Cristo nós precisamos viver por fé. Fé naquele que criou todas as coisas. A matemática é uma ciência exata. Mas no reino espiritual, olha, na matemática do Senhor, só há soma e multiplicação. Não há divisão nem subtração. Mas para que a gente tenha uma vida conforme os seus princípios, nós precisamos colocar o Senhor no nosso viver. Você sabe, em primeiro lugar. Isso também nos faz comprovar no dia a dia que a presença divina verdadeiramente é real em nosso viver. E aí, diante das adversidades, diante das aflições, quando nós procuramos manter o olhar em Cristo, nós iremos enfrentá-las, enfrentar todas. O Senhor não está dizendo assim, olha, se você estiver comigo, eu vou fazer com que não venha nenhum problema. Não, Ele não está dizendo isso, não. Ele está dizendo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está dizendo assim, eu estou com você agora. Eu estarei com você nos momentos alegres, eu estarei com você nos momentos difíceis, eu estarei com você nos momentos das dores, eu estarei com você no momento das lágrimas. Então faz toda a diferença. E nós podemos dizer, igreja, que um dos objetivos divinos é que a nossa vida seja sóbria, justa e piedosa. Agora, precisamos nos lembrar que tudo é não conforme o conceito nosso, humano, mas é conforme o conceito, vou usar essa palavra, divino, ou seja, conforme a vontade do Senhor, que a Bíblia diz que é boa, agradável e perfeita. Então, o agir do Pai Eterno, nós podemos dizer que é resultado do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. Então, Ele age por amor, por graça e misericórdia. Ele age porque Ele tem um compromisso conosco. O Senhor fez uma aliança conosco, mas é preciso que façamos uma aliança com Deus. Não somente Deus com uma aliança conosco, mas nós também com uma aliança com o nosso Deus. Aleluia. O profeta Isaías, usado por Deus, como todos os demais escritores da Bíblia Sagrada, mas o profeta Isaías foi usado por Deus para nos fazer saber que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, porque os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Então nós podemos dizer que a vontade do Senhor, ela é maior do que a nossa. Tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar, Ele nos dá gratuitamente. Não é necessário que façamos qualquer tipo de sacrifício. Por quê? Porque Jesus já se sacrificou por nós. E o sacrifício de Jesus foi, e será eternamente mais do que suficiente. Amém? Olha, irmãos, nós não precisamos acrescentar nada ao plano de salvação divino. E não também podemos retirar qualquer coisa. Então, quando a pessoa diz assim, não, você precisa ter a Jesus Cristo como seu Senhor, o único e suficiente Salvador. Sim, mas se você não guardar o sábado, está tudo quebrado. Não, irmãos, o Senhor Jesus é Senhor até do sábado. Ele é Senhor até do sábado. Sábado significa descanso. Agora, não mais o descanso no 7º dia, mas o descanso no primeiro dia. O primeiro dia da semana é o domingo, nosso dia de descanso, o dia onde estamos mais presentes com a família, o dia onde estamos junto com a família, vindo à igreja, celebrando ao Senhor.
Agora, nós precisamos lembrar que a entrega que Deus pede para que façamos, quando Ele diz assim: filho meu, dá-me o teu coração, Ele não está pedindo uma entrega parcial, mas uma entrega total. O grande problema para muitas pessoas é que insistem em querer entender a Deus com o intelecto. Deus não é para ser entendido, é para ser aceito. Ninguém vai conseguir entender a Deus, porque nós temos uma limitação. Eu tenho dito para vocês que a mente da gente não consegue alcançar o que significa a eternidade, porque tudo tem, para a gente tem um início, meio e fim. O nosso corpo tem um início, meio e fim, mas o nosso espírito tem um início, mas não tem um fim. Ninguém pode destruir o nosso espírito, ninguém. Agora, Deus, Ele é o quê? Ele é eterno. Aí a gente fica voltando. Não, Ele existiu, Ele sempre existiu, tal, volta. Peraí, como é isso? Chega um momento que a gente não consegue, porque nós somos limitados, apesar de que o Senhor nos deu uma mente extraordinária. Ó, irmãos, quantas coisas aí nós estamos desfrutando, né? Desfrutando a comunicação, que antes era difícil. Eu me lembrei agora que quando eu e Damares, a gente namorava no primeiro ano, né? Ela morava em Penedo, aqui em Maceió, e aí a gente, toda semana, eram 2 cartas, mas as cartas demoravam para chegar, e para telefonar era muito caro, e ela com cuidado, olha, irmãos, aqui para a gente, segredo só nosso, ela fazia o envelope, ela pegava o envelope, aí era sempre um envelope especial, e dentro vinha sempre coisas especiais, da pessoa que ama, e eu mandava para ela, só que eu não preparava o envelope, não é? Não dava para fazer isso, então eu comprava o envelope, e toda semana, mas agora não, agora a gente pode se comunicar na hora, não somente ouvindo a voz, mas ouvindo a voz e vendo a pessoa. Que coisa tremenda, quantas coisas o Senhor nos concede. Às vezes eu esqueço de certas coisas, né? Ontem mesmo, numa das reuniões, eu estava pedindo ao pastor Murilo, tira umas cópias desse negócio aqui, pastor, não sei o que. Aí ele disse: pai, faz o seguinte, manda isso pelo zap. Eu disse: eita, é mesmo, a gente pode mandar. A pessoa, Robinho, a gente tem que se acostumar com isso. Quer dizer, que é a tecnologia, tudo avançado, mas Deus sempre nos ouviu na hora. Deus não depende da internet, Deus não depende de nada, Deus não depende de ninguém. Ele não vai te abandonar porque eu estou dizendo não, é porque Ele diz: se você permanecer comigo, eu permaneço com você, mas se você me negar, eu negarei você, mas se você for infiel, eu permanecerei sendo fiel, porque eu não posso negar a mim mesmo. É o que o Senhor nos diz, aleluia. Você pode aplaudir a Jesus por isso. Obrigado, Senhor, glória a Deus. Agora, ele usa o profeta Jeremias, lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9, para dizer o seguinte: enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso. Olha só, quem o conhecerá? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E ele acrescenta: e perverso, quem o conhecerá? Deus conhece o nosso coração. Ele conhece. Ele conhece os pensamentos que ainda nem conhecemos. Ele conhece a nossa vontade que ainda nem percebemos qual é, não sabemos qual será. Por quê? Porque Ele está na eternidade. Então, somente em Cristo, o coração, o nosso coração, o coração do homem, é transformado no novo coração. Então, tais palavras nos fazem lembrar da promessa divina, em operar na restauração de Israel, que em Cristo nos alcança. Aí o que foi que o Senhor falou? Lá em Ezequiel 36, 26, 27, ele diz assim: também vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vocês, tirarei de vós o coração de pedra, e os darei um coração de carne, também porei o meu espírito. Olha só, ele diz: vou transformar o coração. Aí ele diz: também darei o meu espírito dentro de vocês, também porei o meu espírito dentro de vocês.
Olha só. E farei com que andem nos meus estatutos, e obedecereis aos meus mandamentos, e os praticareis. Interessante, se a gente vai obedecer, repare a ênfase que ele dá, repare a ênfase que o Senhor dá. Ele vem, ele muda o nosso coração, ele nos faz tempo do seu Santo Espírito. Aí o que ele diz, o que? Ele diz assim: obedecerei, farei que andeis nos meus estatutos. Olha, farei com que andeis nos meus estatutos, e obedecereis aos meus mandamentos. Se ele dissesse, se parasse aqui e dissesse assim, farei com que andeis nos meus estatutos, já estava dizendo, mas ele enfatiza, ele diz, e obedecereis aos meus mandamentos. Se obedece, eu pratico. Aí ele diz, e os praticarei, amém? Aleluia, glória a Deus. Por que essa ênfase? Porque ele nos conhece. Ele nos conhece. Ele conhece a nossa fraqueza, ou as nossas fraquezas. Ele conhece as nossas dúvidas. Outra coisa tremenda que eu já tenho dito para você, que na oração modelo, na oração do Pai Nosso, ele diz assim, não nos deixes cair em tentação. Ele não está dizendo assim, não nos deixe entrar em tentação, não nos deixe passar, não nos deixe cair em tentação. O que é que ele está dizendo? As tentações virão, mas o Pai está nos sustentando. E se cada um de nós, se nós decidirmos a permanecer em fidelidade com Ele, Ele continuará nos sustentando. Ou seja, Ele continuará nos concedendo todas as condições para que possamos ter verdadeiramente uma vida alegre. Vida alegre não significa sorridente o tempo inteiro, mas uma vida de paz, uma vida com certeza de que Ele está agindo, uma vida certa de que as tristezas passarão, as dificuldades passarão, e teremos a eternidade no lugar onde não haverá tristeza, nem dor, nem choro, nada disso. Voltando ao nosso texto básico, e chamando a multidão com os discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser preservar sua vida, irá perdê-la, mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, irá preservá-la, pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que daria o homem em troca da sua vida? Observe aqui que Jesus não está ordenando, mas Ele está convidando. Ele faz um convite para segui-lo. Usando a palavra atualizada, Ele está dizendo, você pode me seguir. Eu não vou te abandonar, eu não vou deixar que falte água, eu não vou deixar que falte o alimento, eu vou dar o maná todas as manhãs, eu vou colocar a sombra para te proteger do sol durante o dia, vou colocar a coluna de fogo para que possa te aquecer durante a noite, para que você tenha, onde você estiver, tudo iluminado, para que as feras do deserto sejam espantadas. Mas Ele não está te obrigando, Ele está convidando. Aquele que criou todas as coisas, aquele que tem todo o poder. Por que Ele nos convida? Porque quando nos criou, Ele nos deu o direito de escolha. Mas por que as coisas acontecem tantas tragédias, tantas coisas horríveis? Porque o homem optou por isso. E Deus não está vendo? Não está vendo, sim. O julgamento de Deus é perfeito, é eterno. Quanta gente aí achando que acabou a vida, terminou tudo, ou que irá voltar a essa vida para poder ser purificado, aprimorado, até chegar ao ponto de ir para o Senhor. Não, irmãos, a reencarnação é uma doutrina que não tem base bíblica.
não é real, é doutrina do engano, é doutrina da mentira. Ao homem está dado direito, morreu uma única vez, e após a morte segue-se o juízo, está lá em Hebreus 9, 27. Agora, ele está chamando. Negar a si mesmo, igreja, negar a si mesmo é entregar-se a Cristo de todo o coração. Não, eu faço a minha entrega, eu me entrego a Cristo de todo o coração. Tomar a cruz é identificar-se com Cristo em sua rejeição, vergonha, sofrimento e morte. É isso. É isso que ele nos diz. É o que ele está determinado a fazer conosco. Então, somente em Jesus Cristo, o homem, nós encontramos a perfeição absoluta. É por isso que Cristo precisa ser o nosso modelo, o nosso exemplo de vida. É o Espírito Santo que nos convence da necessidade de ter a Cristo como modelo de vida prática, moral, espiritual e emocional. Quando nós abrimos o coração e deixamos Deus trabalhar no nosso ser e aceitamos, Ele está trabalhando no nosso caráter, para que tenhamos o nosso caráter semelhante ao caráter de Cristo. É o que a Bíblia diz. Por maiores que sejam as adversidades, somos fortalecidos, santificados, sustentados e capacitados para enfrentar cada dia, na presença e na dependência do nosso Redentor, amém? Então a soberania divina nunca violentou ou violentará a vontade humana, não. Nós somos convidados. Nós levamos essa palavra e o Senhor diz, olha, não é por força, não é por violência. É uma mensagem que verdadeiramente é de amor. O que é que nós sabemos? Que o mundo passa por uma mudança social e política jamais vistas. Eu estou com 65 anos, 68 anos, eita Jesus, aqui diminui. Eu estou com 68 anos de idade, e eu nunca vi um negócio desse. Uma mudança social e política jamais vistas. Então nós vivemos momentos críticos, e a nossa participação em tudo tem que ser em conexão com os ensinamentos divinos, com os ensinamentos bíblicos. Irmão, Deus não aprova que a gente saia da presença dele, ou que a gente saia dos seus princípios para alcançar, por mais tremendo que for a coisa. Não, ele não faz isso não, irmão. Ele não faz isso não. Ah, mas o caminho é tortuoso, mas ninguém vai ficar parado na esquina, não. Nós somos o exército de Cristo, nós somos a sua igreja, nós somos o corpo vivo de Cristo na terra. Nós não somos um exército impiedoso que marcha para a vitória, deixando os enfermos, os feridos à margem da estrada. Negativo. Então, o chamado ao discipulado cristão, ele tem como objetivo maior proclamar o evangelho de Jesus Cristo a todas as nações. Significa todos os povos. Isso significa todas as pessoas, sem qualquer tipo de discriminação. Não. O Senhor não discrimina. Ele convida, ele diz, eu lhe recebo, eu perdoo os seus pecados e iniquidades, mas você precisa mudar de vida. Você precisa andar, significa viver. Andar, você tem que praticar os meus ensinamentos. É por isso, irmãos, que aqui na igreja a gente bate tanto, é na palavra. As minhas mensagens do pastor Murilo, quem a gente traz aqui é na palavra de Deus, porque não tem outro meio não, irmãos. Essa palavra que é tremenda, que é poderosa, não é? De um Deus poderoso para mudar a nossa vida, amém? Então a palavra é para todos os seres humanos. Agora, somente aqueles que creem no nome de Jesus serão salvos. Aí o texto
básico que eu sei que todo crente sabe. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, quer dizer, não morra, mas tenha a vida eterna. Existe a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. O Senhor está falando da morte eterna. A morte eterna. Então, pastor, aí eu me lembro alguém que disse assim: não, pastor, então morte eterna, pastor, eu não faço questão. Eu vou aproveitar tudo que essa vida tem, porque depois eu vou morrer eternamente, significa que eu vou ser desintegrado. Não, você não vai ser desintegrado. O Senhor está dizendo que há um lugar terrível, que não foi feito para o ser humano, não foi criado para o homem, mas foi criado para Satanás e seus demônios. É um lugar onde aqueles que rejeitam a Cristo vão passar a eternidade. O inferno é a sala de espera do lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Não é o fogo que a gente conhece, é o queimar, é o arder eterno, onde a escuridão é tremenda, como se pudesse pegar, e a firme convicção de que está ali porque foi a sua opção por rejeitar a Cristo. E vindo na mente eternamente as oportunidades que o Senhor concedeu para que a pessoa pudesse ser salva. Irmãos, que coisa terrível. É isso. É o que a Bíblia diz, não sou eu que estou falando não, a Bíblia diz. Mas a nossa opção aqui na terra, é a nossa decisão aqui na terra, é a opção de declarar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso não é por medo. O Espírito de Deus nos faz entender que há uma satisfação nisso. Irmãos, se a gente planta milho, a gente vai colher milho. Se planta cana, vai colher cana. Se planta uma jaca, vai colher jaca. Se planta manga, vai colher manga. Não, a mangueira não vai dar jaca e a jaqueira não vai dar manga. Não. Aí eu digo assim, sou eu que estou falando. Imagine um terreno aqui na frente, todo murado, onde não se pode jogar nada, mas é um terreno que está todo preparado para receber a semente, para germinar, crescer e frutificar. Qual é a semente? Os pensamentos que alimentamos, as palavras que proferimos e os atos que praticamos. Aqui. O que é que eu tenho praticado? O que é que eu tenho plantado? Tenho plantado violência? Quer plantar violência e colher bondade? Não. É colher violência. Aí quando nós temos um encontro com Cristo, aí nós passamos a ter a firme convicção de que Ele é real, Ele é poderoso, e que a única maneira da gente agradar a Deus é através da fé. Não podemos fazer absolutamente nada para que o Senhor ame mais. Eu vou fazer alguma coisa para que Deus ame mais a mim do que esse fulano aqui. Não, irmãos. Olha, Ele ama por igual. A justiça dele é igual. Pastor, mas quem proclama a palavra vai ter um julgamento especial. Não, vai ser cobrado ainda mais. Quem a muito é dado, a muito será cobrado. Entendeu? Então a grande responsabilidade nossa, como pastores de ovelhas que não nos pertencem. A gente diz assim, não, é minha ovelha. Não, é uma forma de dizer, somos ovelhas de Cristo. O pastor não passa de uma ovelha guia, de receber um chamado e uma unção. A unção é especial, sim. A unção para ser ministro do Evangelho, a unção para ser um proclamador da palavra, Ele dá a todos. Mas ao pastor cuidar de ovelhas.
cuidar de ovelhas. Ah, Jesus, glórias ao nome de Jesus. Então, o que se espera do discípulo de Cristo é que expresse o seu compromisso com o Pai eterno, sendo o que? Sal da terra e luz do mundo. Pô, irmãos, a comida às vezes está tão gostosa, né? Está uma delícia. Aí você vai e coloca alguma coisa, vou colocar um pouquinho de feijão aqui. Aí quando você coloca e mistura, eita, está salgado demais. Deus, não dá para comer não assim. Quando falta o sal, a gente diz, eita, está insossa. Traz aí um pouquinho de sal, né? Aí dá lá, mistura. E aí a gente, agora eu estou sentindo o sabor. O que é que o Senhor quer? Que sejamos sal da terra e luz do mundo. Nós não podemos salgar, nem podemos perder. Quando o sal perde o que ele tem para fazer, ele se torna insípido, ele não presta para nada, senão somente para jogar fora. Agora, isso não significa deixar de agir como cidadão. Não, irmão, não. Isso não significa deixar de agir como cidadão para viver em paz, nunca, não. Significa que dependemos dele. Então é necessário que tenhamos a percepção espiritual da abundância da graça de Deus. Eu não posso medir, eu não posso pesar, mas eu tenho a percepção espiritual que a graça de Deus é infinita. Às vezes o cara está chateado e diz assim, olha, eu já falei 1000 vezes para esse cara que ele não pode fazer dessa forma. Ele fez agora, que você vê uma coisa, olha, pega o teu caminho, vai lá, vai embora. E Deus faz isso com a gente? Faz não. Ele diz, vou usar uma expressão minha, tá? Ô menino, vem cá, ô meu filho, vem cá. Ô minha filha, vem cá. Não é assim não. Ele nunca rejeita ninguém. Ele não rejeita. Coração quebrantado, arrependido, o Senhor não rejeita. Mas eu vou repetir, é necessário que tenhamos a percepção espiritual da abundância da graça de Deus. Isso significa que não há limites para o agir divino na vida de cada um dos discípulos de Cristo. O novo homem é criado por Deus em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, 23 e 24, que diz assim, vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Quem é o verdadeiro justo e santo? É Deus. Então a verdadeira justiça e santidade provém de quem? De Deus. Então, irmãos, eu concluo dizendo que somente em Cristo nós encontramos a receita para que a nossa vida seja preservada. Em tempos difíceis, ou em qualquer outro tempo, o sentido bíblico nos alcança, porque a graça de Deus é infinita. Confie, acredite, procure viver conforme os princípios bíblicos. E sem dúvida alguma, a presença do Senhor fará toda a diferença em seu viver. Amém? Você recebe essa palavra? Quando a gente diz que recebe, é que a gente aceitou, que a gente vai guardar no coração e que a gente possa praticar, que todos nós possamos fazer isso. Amém? Fiquemos de pé, equipe de louvor.